Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 1, versículos de 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente à casa. Jesus curou muitas pessoas e diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar ali também, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje nos mostra uma narrativa simples, mas profundamente rica em significado. Jesus sai da sinagoga e vai à casa de Simão Pedro, onde realiza uma cura aparentemente pequena. Ele segurou a mão da sogra de Simão, ajudou a levantar-se e a febre desapareceu. Esse gesto de Jesus pode parecer discreto aos nossos olhos, mas contém uma grande lição. Jesus, o Filho de Deus, que veio para libertar a humanidade do pecado e da morte, não ignora as pequenas dores da vida cotidiana. Ele se preocupa com a febre de uma senhora idosa e, com um toque cheio de compaixão, a levanta. Esse é o nosso Deus, um Deus que se aproxima, que toca as nossas feridas, que se importa com cada detalhe da nossa vida. Essa cena também nos ensina algo importante: a resposta à cura que recebemos de Deus. A sogra de Pedro, ao ser curada, começou a servi-los. Vejam que a cura não é apenas para o benefício dela mesma. Ela é restaurada para que possa servir. Esse gesto nos ensina que todo presente que recebemos de Deus, seja saúde, seja dons ou oportunidades, devem ser usados para servir ao próximo. A resposta à graça de Deus é o serviço. Quantas vezes pedimos a Deus que nos cure, que nos ajude, que nos liberte de algum sofrimento, que acalme a tempestade, que o mar revolto se acalme. Mas quando recebemos essa graça, será que nos lembramos de nos colocar a serviço dos outros? Ou ficamos apenas satisfeitos com a nossa própria cura? A sogra de Pedro nos ensina que o caminho do discípulo é o caminho do serviço. Quem experimenta a presença de Jesus em sua vida não pode permanecer passivo. Deve levantar-se e servir. No mesmo dia, o Evangelho nos conta que à tarde, depois do pôr do sol, a cidade inteira se reuniu em frente à casa de Pedro. As pessoas trazem os seus doentes, seus oprimidos, aqueles que precisam de libertação. E Jesus, com paciência e compaixão, cura muitos e expulsa demônios. Essa multidão que busca Jesus, meus irmãos, representa todos nós. Todos carregamos aqui alguma ferida, algum peso, alguma dor. E todos precisamos da presença curadora de Jesus. Mas notem, Jesus não faz milagres para se exibir. Ele não permite que os demônios falem, porque sua missão não é ser conhecido como milagreiro. Jesus veio para trazer libertação total para o corpo e da alma. Ele não apenas cura doenças físicas, ele expulsa
tudo aquilo que nos oprime, tudo o que nos afasta de Deus. E aqui que vem um detalhe que não podemos ignorar. Depois de um dia tão intenso, cheio de curas e encontros, Jesus, de madrugada, quando ainda estava escuro, levantou-se e foi rezar no lugar deserto. Esse gesto de Jesus é um exemplo claro para todos nós. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele sabia da importância da oração. Ele sabia que precisava estar em comunhão com o Pai. De sua força vinha desse contato íntimo com Deus. A nossa força espiritual, toda a nossa vida, tem que ser retirada a força da oração. Se você não ora, como que você vai conseguir servir a Deus, servir aos outros? Não tem como. Quantas vezes, em meio às nossas preocupações e ocupações, esquecemos de reservar um tempo para a oração? Achamos que estamos muito ocupados, que não temos tempo, mas Jesus nos mostra que quanto mais intensa é a missão, mais necessário é buscar o silêncio, a intimidade com Deus. A oração não é um luxo, irmãos. É a fonte de nossa força. É o que nos sustenta, nos orienta, nos dá clareza e paz. Quando os discípulos encontram Jesus, dizem: "Todos estão te procurando." Essa frase é verdadeira até hoje. Todos procuram Jesus, mesmo que não saibam. O mundo inteiro está em busca de sentido, de paz, de cura. Mas a resposta de Jesus nos surpreende. Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus não se deixa prender pelo sucesso local. Ele sabe que sua missão é maior. Ele não veio para ficar em um lugar, mas para levar a boa nova a todos. Esse chamado é a missão também de cada um de nós. Não podemos nos acomodar em nossa fé. Não podemos ficar apenas dentro de nossas comunidades, satisfeitos com o que já recebemos. Somos chamados a levar o Evangelho a outros, a ser testemunha de Cristo onde quer que estejamos. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje nos ensina 3 grandes lições. A primeira, deixar que Jesus nos cure, assim como fez com a sogra de Pedro. Devemos permitir que Jesus toque nossas feridas e nos levante. Segundo, servir após a cura. A cura que recebemos de Deus deve nos transformar em servos, em pessoas que colocam seus dons e seu tempo à disposição do próximo. E rezar. Rezar e sair em missão. Como Jesus, precisamos buscar a força na oração e levar sua mensagem a todos os lugares, especialmente onde ainda há sofrimento, dor e ausência de Deus. Que possamos, como Jesus, ser instrumento de cura e libertação. Que possamos encontrar tempo para oração e que sejamos sempre discípulos em saída, levando o amor de Cristo a todos que encontrarmos pelo caminho. Uma ótima quarta-feira para você, meu irmão. Uma ótima quarta-feira para você, minha irmã. Que o dia de hoje seja um dia de cura, um dia de serviço, mas principalmente um dia de apresentar Jesus ao mundo. Que Deus abençoe vocês. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.